Olá, paz e alegria. Hoje, dia 18 de setembro, a igreja celebra o dia de São José Cupertino. Então a gente vai partilhar a história dele hoje no quadro Amigos de Deus. Ele nasceu no dia 17 de junho de 1603, no vilarejo de Cupertino, por isso o nome é José de Cupertino, na Itália. E ele nasceu em uma família muito pobre, que passava muitas dificuldades mesmo. E isso foi influenciando na vida dele também, né? A gente vai acompanhar a história dele e vai vendo que isso foi influenciando muito na vida dele. E por conta da família dele ser muito pobre, ele nasceu em um estábulo, né? Na véspera do seu nascimento, a família dele foi despejada de casa por conta de algumas dívidas e inclusive perdeu os poucos móveis que tinha. Então eles não tinham para onde ir e ele nasceu em um estábulo, no mesmo lugar, né, onde Jesus nasceu. Desde pequeno ele tinha sérias dificuldades em aprendizagem. Como eu falei, ele não pôde concluir os estudos porque a família era muito pobre, e aí o pouco que ele teve de estudos ele não conseguia aprender, tinha muita dificuldade. A sua saúde era fraca, né, no período da sua infância e da sua adolescência, então ele já trazia consigo muitos problemas. E ele também tinha falta de coordenação motora, então ele era muito desajeitado, derrubava as coisas, então onde ele chegava ele era ridicularizado, né? Virava motivo de chacota por conta desse jeito dele desajeitado. Mas desde pequeno ele sentia o chamado à vida religiosa. E mesmo com as dificuldades que ele tinha, como nós já falamos, ele nutria no seu coração uma vida profunda de oração pessoal e de intimidade com Deus. Então ele conhecia essa realidade, né, da vida religiosa, e ele sentia no coração o desejo de entrar para a vida religiosa. E também, como eu falei, ele tinha vida de oração muito profunda. Então ele tinha vários momentos de êxtase e também recebeu de Deus muitos dons extraordinários que o acompanharam desde pequeno até o fim da sua vida. Quando ele completou 17 anos, ele pediu para ingressar na ordem dos frades menores, só que ele foi recusado por conta desse problema de aprendizagem dele. Inclusive a sua biografia fala que também foi por conta da sua aparência física. Então, naquele primeiro momento, ele foi recusado e ele não pôde entrar. E aí, com essa rejeição, né, ele foi pedir para ingressar na ordem dos capuchinhos. E aí lá, de início, aceitaram ele, né, foram dando vários ofícios para ele, só que nenhum ele conseguia realizar com êxito. Ele não conseguia realizar os ofícios. E aí por que acontecia isso? Como eu falei, né, ele entrava em constantes momentos de êxtase, e ele sempre estava rezando, então ele sempre entrava em êxtase. E aí, quando ele entrava nesses momentos de êxtase, ele quebrava as louças, quebrava os objetos do convento. E aí os capuchinhos, né, a ordem dos capuchinhos, eles dispensaram São José Cupertino de lá, por conta desses incidentes. E aí, uns tempos depois, os frades menores, aquela primeira ordem que ele havia pedido para entrar, acolheram ele no convento. E, a princípio, deram para ele o apostolado, a missão, né, podemos dizer assim, de ser cuidador de uma mula que vivia no convento. Então, ele entrou no convento, mas ele ainda não tinha sido acolhido como frade. Ele apenas cuidava da mula. E ele já ficava muito feliz com isso, né? Porque, como eu falei, ele tinha muito esse desejo de viver a vida religiosa. Então, para ele, aquilo já era grande coisa. Mas aí, como eu falei, ele sempre tinha os seus momentos de oração pessoal, né, intimidade com Deus. E os outros frades foram percebendo isso. Então, ao perceber isso, que ele tinha, né, momentos de oração, intimidade com Deus, eles o admitiram como frade. E aí foi a maior alegria, né, para São José. Só que a vida religiosa, ele sentia chamado a vida religiosa, mas ele também sentia no coração dele o desejo por algo a mais, que era o sacerdócio. E aí ele foi, né, para fazer esse período do sacerdócio, mas como eu falei, ele tinha muita dificuldade em aprendizagem, então ele aprendia muito pouco, progredia muito pouco, e chegou o momento em que eles iriam fazer o exame para receber o ministério do diaconato, né? Antes de ser padre, os padres, antes de receberem o sacerdócio em si, eles passam por um processo. E aí eles precisam receber o diaconato primeiro, né? O que é o diaconato provisório. E aí, quando chegou no dia do exame,
para ele ser aprovado ou não para receber o diaconato, né? Ele foi examinado pelo bispo Nardo e, para o espanto de todos, ele conseguiu ser aprovado, né? Ele fala na biografia que antes dele ir fazer o exame, ele pediu muita intercessão da Virgem Maria, porque ele sabia que sozinho ele não iria conseguir, mas aí, para o espanto de todos, ele conseguiu ser aprovado. E aí, então, chegou o momento do exame final para receber ou não o sacerdócio, né? O exame para ser padre. E quem realizou esse exame foi o bispo de Castro. E mais uma vez ele pediu a intercessão da Virgem Maria porque ele não se sentia capaz, né? Com as forças humanas dele, ele sabia que ele não iria conseguir. E aí o que aconteceu? O bispo começou a interrogar, entrevistar os frades, né, da ordem, e aí entrevistava de um por um. E aí, quando ele já havia entrevistado alguns, ele estava muito impressionado com a resposta que eles davam, né? Com a sabedoria que esses frades tinham. E aí, o bispo, né, que estava entrevistando eles, decidiu que iria aprovar todo mundo. Então, José Cupertino foi aprovado junto. Ele não foi entrevistado pelo bispo de Castro, né, como eu falei. Ainda não tinha chegado a vez dele, mas o bispo decidiu aprovar todo mundo. Então, pela graça de Deus, ele, mesmo sendo analfabeto, conseguiu se tornar padre, né? Se tornou sacerdote. E aí, após isso, a sua fama de santidade, inclusive sabedoria extraordinária. Por quê? Ele não tinha a inteligência técnica, posso dizer assim, né? Mas ele tinha uma sabedoria que provinha de Deus. Então, essa sabedoria extraordinária e a santidade começaram a chamar a sua fama de santidade, inclusive sabedoria extraordinária. Por quê? Ele não tinha a inteligência técnica, posso dizer assim, né? Mas ele tinha uma sabedoria que provinha de Deus. Então, essa sabedoria extraordinária e a santidade começaram a chamar a atenção de muitas pessoas. Então, teólogos, bispos, reis, príncipes, inclusive o Papa da época, eles vinham de longe até São José Cupertino para ouvi-lo. E também muitas multidões iam ao encontro dele para escutá-lo, né? Ele tinha o dom da sabedoria, como eu falei, e do conselho também. Então, muitas pessoas iam até ele. Só que mesmo diante disso, ele não deixou de ser simples. Ele continuava com os afazeres, né? Os animais, cuidando dos animais, a louça, responsável pela limpeza do convento, e tem um apelido que ele mesmo deu para si próprio, né? Ele se auto-chamava Irmão Burro. A princípio, no início, os outros irmãos, as outras pessoas chamavam ele assim, mas depois ele mesmo assumiu este apelido. Em 1653, ele foi obrigado, por conta de algumas perseguições mesmo, a sair de Assis. E em 1657, ele foi transferido para Ósio. Inclusive, a biografia conta que os frades tentaram trazer ele de volta, né, para Assis, mas não conseguiram. E aí, quando ele chegou em Ósio, no ano de 1657, ele disse: "Este é o lugar do meu descanso." E 6 anos depois, no dia 17 de setembro de 1663, ele morre. Lá, neste local onde ele havia dito que seria o lugar dele de descanso. E após ele morrer, muitas peregrinações começaram a acontecer. Muitas pessoas, devotos, iam ao encontro dele, né, do túmulo dele, e muitas graças começaram a ser derramadas através da intercessão dele. E por conta disso também, no ano de 1767, ele foi canonizado. E ele também, olha uma curiosidade, ele é padroeiro dos estudantes. Ele mesmo com todas as suas limitações de aprendizagem, ele conseguiu ter uma sabedoria extrema, né? Uma sabedoria impressionante que provinha de Deus. Então, que nós também, a exemplo deste santo, não possamos nos prender às nossas limitações, mas possamos buscar sempre ir além. São José de Cupertino, rogai por nós.